Eu não sei se você já parou para observar, mas a maioria das pessoas super ricas, e não apenas as super ricas, mas como também pessoas em alta posição governamental, como presidentes, governadores, eles têm algo em comum. Eles não dirigem o seu próprio carro. Pessoas muito ricas e pessoas em alta posição de governo, eles não dirigem o próprio carro. Todos eles têm sempre um motorista. E o porquê disso? A resposta é muito simples. É porque os ricos, eles priorizam o tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que existe. E os ricos sabem mais disso do que ninguém. Então, eles têm como prioridade sempre ganhar tempo, sempre aproveitar da melhor forma possível o tempo deles. Ou seja, se o cara ele é super rico e da casa dele até a empresa dele ele gasta 2 horas. Eu vou colocar uma hora dirigindo. Se ele pega o carro dele e ele dirige da casa dele até a empresa durante 1 hora, então essa 1 hora dele está comprometida. Porque querendo ou não, não tem como ele estar no volante dirigindo e ao mesmo tempo fazer outras coisas. Isso vai tirar a atenção dele ali da direção. Agora, se esse cara ele tem um motorista, então isso facilita muito a vida dele. Por quê? Porque ele ganha 1 hora. Essa 1 hora, se ele dirigir o próprio carro, ele perde. Porém, se outra pessoa estiver dirigindo o carro dele durante essa 1 hora, ele ganhou 1 hora a mais. E essa 1 hora ele pode usar para pensar, para raciocinar, para resolver problemas. Ele pode usar essa 1 hora para fazer outras coisas, até mesmo para ler. Isso mesmo, ele pode ler um livro, ele pode colocar ali um audiobook e começar a escutar. Se ele tiver ele mesmo dirigindo o carro, ele até pode colocar um audiobook enquanto dirige, está escutando, mas ele não vai conseguir dar atenção plena para o que ele está escutando. Então, os ricos, eles priorizam muito isso, o tempo. Os políticos também. Imagina só, o tanto de compromisso e o tanto de problema que um presidente ou um governador tem que resolver todo santo dia. O tanto de coisa que chega até eles. Então, essa 1 hora se locomovendo de um lugar para outro, o motorista dele fazendo isso, dirigindo o carro, essa 1 hora ele aproveita para ler documentos, para pensar em decisões que ele vai precisar tomar e que vai interferir na vida de milhões de pessoas. Então, basicamente é isso. As pessoas de mentalidade rica, elas priorizam muito o tempo. Então, não apenas não dirigem o próprio carro, como não lavam o próprio carro. Por quê? Porque não faz sentido. O cara que é rico, se ele for lavar o próprio carro, ele vai demorar, sei lá, meia hora. Essas meia hora que ele vai gastar lavando o próprio carro, se ele paga alguém para alguém fazer isso, ele consegue usar essas meia hora que ele ganhou a mais para fazer outra coisa, para não fazer nada, para descansar, para dormir, para desfrutar, para aproveitar os filhos. Percebe? Então, pessoas ricas têm essa mentalidade de aproveitar da melhor forma possível o tempo, porque elas entendem que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. E você já sabia disso? Ou não sabia? Deixa aí nos comentários se você já sabia disso, se não sabia, se você tem aproveitado o seu tempo da forma correta ou se você tem jogado o seu tempo fora fazendo coisas que não fazem sentido. Caso esse vídeo tenha sido útil para você, não se esqueça, o botão está logo aqui abaixo. Se inscreve,
deixa teu like e por hoje é só. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.